assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Peter sempre se achou um garoto comum como os outros. Ele só possuía uma imaginação fértil e acreditava que um mundo de conto de fadas, chamado Terra do Nunca, realmente existia. Mas até aquele momento tudo não passava de fábulas contadas nos livros de história para ele, até que um dia ele recebe a visita de uma fada que vem para buscá-lo e levá-lo de volta para a Terra do Nunca. A Terra do Nunca corre grande perigo nas mãos do seu arqui-inimigo, o Capitão Gancho, que está prestes a encontrar o esconderijo dos meninos perdidos. Peter agora precisa lembrar que faz parte da Terra do Nunca e que possui poderes mágicos para voar, a fim de cumprir uma profecia antiga que dizia que o libertador da Terra do Nunca seria um garoto com o poder de voar. Acompanhe a mágica jornada de Peter Pan à frente dos meninos perdidos contra o poderoso Capitão Gancho. Um divertido combate que vai emocionar o seu coração e te divertir ao mesmo tempo. Tudo começa numa noite tranquila na casa da família Darling, lá em Londres. A Wendy, que é a mais velha, adora contar histórias mágicas para os irmãos mais novos, o João e o Miguel. Eles amam ouvir essas aventuras sobre piratas, fadas e um lugar chamado Terra do Nunca. Só que eles não imaginam que a Terra do Nunca é real. Agora, deixa eu te falar sobre o Peter Pan. Ele é um garoto que nunca quis crescer. Nunca mesmo. Ele vive na Terra do Nunca, onde ninguém precisa virar adulto. E todo dia é uma nova aventura. Só que o Peter adora espiar as histórias que a Wendy conta lá na casa dela. Ele entra escondido pela janela para ouvir, sempre junto com sua melhor amiga, a fada Tinker Bell, ou Sininho, como você preferir. Só que numa dessas visitas, Peter acaba esquecendo a sombra dele lá no quarto da Wendy. E aí começa o verdadeiro rolo. Quando ele volta para pegar a sombra, Wendy acorda e fica super surpresa. Imagina só, um garoto voador bem ali no quarto dela. Peter, todo orgulhoso, explica que ele é de um lugar incrível onde ninguém precisa crescer e onde as aventuras nunca acabam. E sabe o que ele faz? Ele convida a Wendy e os irmãos para irem com ele até a Terra do Nunca. Mas espera aí, como eles vão chegar lá? Ah, aí é que entra a mágica. Peter ensina eles a voar. É isso mesmo, voar. Primeiro, ele joga um pouco de pó mágico da Tinker Bell neles, porque sem isso não dá, né? Depois ele fala que é só pensar em coisas felizes. Parece fácil, mas na verdade é pura emoção. Então, com um pouco de prática, Wendy, João e Miguel começam a levantar do chão, flutuando pelo quarto. Eles estão prontos para a viagem da vida deles. Então, lá vão eles, voando pela cidade, passando por cima de telhados, cruzando as estrelas. E olha, esse momento é mágico de verdade. Eles atravessam o céu até chegar na Terra do Nunca, onde tudo é diferente. Lá, não existem regras de adultos, mas existem piratas, sereias e até tribos. Assim que o Peter Pan e os irmãos Darling chegam na Terra do Nunca, já dá pra ver que esse lugar é incrível. Tem florestas enormes, montanhas, sereias nos lagos e, claro, os meninos perdidos, que são como a turma do Peter. Eles são garotos que, assim como ele, nunca cresceram e vivem juntos se metendo em aventuras. Wendy, João e Miguel logo ficam fascinados com tudo isso. E a Wendy já começa a se sentir meio como uma mãezona para os meninos perdidos. Ela cuida deles, conta histórias e traz um jeitinho mais calmo para o grupo. Mas, calma lá, nem tudo é tão tranquilo assim. Porque sabe quem também vive na Terra do Nunca? O Capitão Gancho, o maior inimigo do Peter Pan. O Gancho é um pirata mau, mas mau de verdade, e ele odeia o Peter. Sabe por quê? Porque numa briga antiga o Peter cortou a mão dele e jogou no mar. Aí um crocodilo gigante, que faz tic-tac porque engoliu um relógio, comeu a mão do Gancho e agora quer devorar ele inteiro. Desde então, o Capitão Gancho não tem paz, e o som de um relógio faz ele surtar de medo. Gancho e os piratas estão sempre bolando planos para pegar o Peter e os meninos perdidos. Eles navegam no navio deles, que é bem assustador, cheio de canhões e velas rasgadas, procurando a turma do Peter pela ilha. E não pense que o Peter deixa barato. Ele adora irritar o Gancho e aprontar com os piratas. O Peter é cheio de confiança e acha que sempre vai ganhar, o que deixa o Gancho mais furioso ainda.
Enquanto isso, o Peter mostra a Terra do Nunca para Wendy, João e Miguel. Eles visitam a tribo dos índios, onde a princesa Tigrinha é amiga do Peter. Ela é muito corajosa e também adora aventuras. Eles também encontram as sereias, que são lindas, mas um pouco invejosas da Wendy, porque, elas têm uma queda pelo Peter. Mas o mais legal é quando todos brincam juntos, correndo pela floresta, voando, se escondendo nas árvores. Parece um sonho para as crianças. Só que a paz dura pouco. O Gancho consegue descobrir onde fica o esconderijo secreto dos meninos perdidos. Ele elabora um plano malvado: sequestrar a Wendy, os irmãos dela e os meninos perdidos para atrair o Peter até uma armadilha. Gancho e seus piratas invadem o esconderijo e capturam todo mundo. Só o Peter consegue escapar, mas ele nem sabe ainda o que aconteceu. A Tinker Bell, que é muito leal ao Peter, mesmo quando fica com ciúmes da Wendy, descobre o plano do Gancho e vai correndo avisar o Peter. Só que aqui tem um detalhe: o Gancho é muito esperto e também tenta enganar a Tinker Bell, fingindo ser bonzinho para conseguir informações sobre o Peter. No final, ela percebe a armadilha e decide ajudar o Peter com tudo que pode. O clímax dessa parte é quando o Peter descobre que seus amigos estão presos no navio pirata do Gancho. É aí que ele percebe que precisa agir rápido para salvar todo mundo. Mas claro, o Peter nunca deixa de ser brincalhão e cheio de truques. Ele começa a bolar um plano ousado para enfrentar os piratas, voar até o navio e virar o jogo. Depois de descobrir que o Gancho sequestrou a Wendy, os irmãos dela e os meninos perdidos, o Peter decide que não vai deixar isso barato. Ele está determinado a resgatar todo mundo e acabar de vez com as maldades do Capitão Gancho. Só que, claro, o Gancho não é bobo e já está esperando o Peter. Ele planejou tudo para que, assim que o Peter aparecesse, ele fosse pego de surpresa. Enquanto isso, no navio pirata, a Wendy tenta manter a calma. Ela cuida dos meninos perdidos, que estão com medo, e tenta animar os irmãos. O Gancho, todo convencido, dá um ultimato para eles. Ou eles aceitam ser piratas e se juntam à tripulação dele, ou vão andar na prancha e cair no mar. É assustador, mas a Wendy, corajosa como sempre, diz que eles nunca vão desistir. Enquanto o Gancho faz o maior discurso de vilão, o Peter e a Tinker Bell chegam de mansinho. O Peter é esperto e decide usar a surpresa como sua arma. Ele voa até o navio, se esconde nas sombras e começa a causar confusão. Primeiro, ele solta todos os prisioneiros. Depois, ele e os meninos perdidos começam a lutar contra os piratas. É uma batalha cheia de ação, com espadas cruzando, piratas tropeçando e o Peter rindo na cara do Gancho. O Gancho, claro, fica furioso. Ele pega sua espada e desafia o Peter para um duelo. E olha, que duelo! Os dois começam uma luta incrível, cheia de piruetas e movimentos rápidos. O Peter, que sempre está confiante, usa sua habilidade de voar para escapar dos ataques do Gancho e provocá-lo ainda mais. "Você nunca vai me pegar, Gancho!" swinga, enquanto faz umas manobras impressionantes no ar. Mas o Gancho não desiste. Ele usa de truques e tenta pegar o Peter de surpresa. Só que no final, o Peter é mais rápido e esperto. Ele consegue desarmar o Gancho e encurralá-lo na beirada do navio. O Gancho, desesperado, olha para o mar e escuta um som que o deixa apavorado. Tic-tac, tic-tac. É o crocodilo. Lembra dele? O mesmo que comeu a mão do Gancho e agora está louco para devorar o resto. O Gancho entra em pânico, perde o equilíbrio e cai no mar, direto na boca do crocodilo. É claro que não mostram o que acontece exatamente, mas dá para imaginar que o Gancho teve o maior susto da vida dele. E assim, o maior inimigo do Peter Pan é derrotado. Com o Gancho fora do caminho, o Peter, a Wendy, os irmãos e os meninos perdidos comemoram a vitória. Eles estão livres, os piratas fugiram e agora a Terra do Nunca está em paz novamente. Mas aí vem um momento mais calminho e a Wendy percebe que, por mais incrível que a Terra do Nunca seja, ela sente falta de casa. Ela e os irmãos decidem que é hora de voltar para Londres e para a vida deles. O Peter, claro, fica triste, mas ele entende. Ele leva a Wendy, o João e o Miguel de volta para casa, voando pelo céu estrelado. Quando chegam na casa dos Darling, eles veem que os pais das crianças estão super preocupados, esperando por eles. É um reencontro cheio de emoção, com abraços e sorrisos. Antes de ir embora, o Peter faz uma promessa para a Wendy. Ele vai voltar de vez em quando para visitá-la, e ela sempre será especial para ele. E então, com a Tinker Bell ao lado, ele volta para a Terra do Nunca, onde as aventuras nunca acabam.
E assim termina a história de Peter Pan. É um final feliz, cheio de magia e aquela sensação de que, mesmo crescendo, sempre podemos guardar um pedacinho da infância no coração. Afinal, todo mundo tem uma terra do nunca dentro de si, não é? Peter sempre se achou um garoto comum como os outros. Ele só possuía uma imaginação fértil e acreditava que um mundo de conto de fadas, chamado Terra do Nunca, realmente existia. Mas até aquele momento tudo não passava de fábulas contadas nos livros de história para ele, até que um dia ele recebe a visita de uma fada que vem para buscá-lo e levá-lo de volta para a Terra do Nunca. A Terra do Nunca corre grande perigo nas mãos do seu arqui-inimigo, o Capitão Gancho, que está prestes a encontrar o esconderijo dos meninos perdidos. Peter agora precisa lembrar que faz parte da Terra do Nunca e que possui poderes mágicos para voar, a fim de cumprir uma profecia antiga que dizia que o libertador da Terra do Nunca seria um garoto com o poder de voar. Acompanhe a mágica jornada de Peter Pan à frente dos meninos perdidos contra o poderoso Capitão Gancho. Um divertido combate que vai emocionar o seu coração e te divertir ao mesmo tempo. Tudo começa numa noite tranquila na casa da família Darling, lá em Londres. A Wendy, que é a mais velha, adora contar histórias mágicas para os irmãos mais novos, o João e o Miguel. Eles amam ouvir essas aventuras sobre piratas, fadas e um lugar chamado Terra do Nunca. Só que eles não imaginam que a Terra do Nunca é real. Agora, deixa eu te falar sobre o Peter Pan. Ele é um garoto que nunca quis crescer. Nunca mesmo. Ele vive na Terra do Nunca, onde ninguém precisa virar adulto. E todo dia é uma nova aventura. Só que o Peter adora espiar as histórias que a Wendy conta lá na casa dela. Ele entra escondido pela janela para ouvir, sempre junto com sua melhor amiga, a fada Tinker Bell, ou Sininho, como você preferir. Só que numa dessas visitas, Peter acaba esquecendo a sombra dele lá no quarto da Wendy. E aí começa o verdadeiro rolo. Quando ele volta para pegar a sombra, Wendy acorda e fica super surpresa. Imagina só, um garoto voador bem ali no quarto dela. Peter, todo orgulhoso, explica que ele é de um lugar incrível onde ninguém precisa crescer e onde as aventuras nunca acabam. E sabe o que ele faz? Ele convida a Wendy e os irmãos para irem com ele até a Terra do Nunca. Mas espera aí, como eles vão chegar lá? Ah, aí é que entra a mágica. Peter ensina eles a voar. É isso mesmo, voar. Primeiro, ele joga um pouco de pó mágico da Tinker Bell neles, porque sem isso não dá, né? Depois ele fala que é só pensar em coisas felizes. Parece fácil, mas na verdade é pura emoção. Então, com um pouco de prática, Wendy, João e Miguel começam a levantar do chão, flutuando pelo quarto. Eles estão prontos para a viagem da vida deles. Então, lá vão eles, voando pela cidade, passando por cima de telhados, cruzando as estrelas. E olha, esse momento é mágico de verdade. Eles atravessam o céu até chegar na Terra do Nunca, onde tudo é diferente. Lá, não existem regras de adultos, mas existem piratas, sereias e até tribos. Assim que o Peter Pan e os irmãos Darling chegam na Terra do Nunca, já dá pra ver que esse lugar é incrível. Tem florestas enormes, montanhas, sereias nos lagos e, claro, os meninos perdidos, que são como a turma do Peter. Eles são garotos que, assim como ele, nunca cresceram e vivem juntos se metendo em aventuras. Wendy, João e Miguel logo ficam fascinados com tudo isso. E a Wendy já começa a se sentir meio como uma mãezona para os meninos perdidos. Ela cuida deles, conta histórias e traz um jeitinho mais calmo para o grupo. Mas, calma lá, nem tudo é tão tranquilo assim. Porque sabe quem também vive na Terra do Nunca? O Capitão Gancho, o maior inimigo do Peter Pan. O Gancho é um pirata mau, mas mau de verdade, e ele odeia o Peter. Sabe por quê? Porque numa briga antiga o Peter cortou a mão dele e jogou no mar. Aí um crocodilo gigante, que faz tic-tac porque engoliu um relógio, comeu a mão do Gancho e agora quer devorar ele inteiro. Desde então, o Capitão Gancho não tem paz, e o som de um relógio faz ele surtar de medo. Gancho e os piratas estão sempre bolando planos para pegar o Peter e os meninos perdidos. Eles navegam no navio deles, que é bem assustador, cheio de canhões e velas rasgadas, procurando a turma do Peter pela ilha. E não pense que o Peter deixa barato. Ele adora irritar o Gancho e aprontar com os piratas. O Peter é cheio de confiança e acha que sempre vai ganhar, o que deixa o Gancho mais furioso ainda.
Enquanto isso, o Peter mostra a Terra do Nunca para Wendy, João e Miguel. Eles visitam a tribo dos índios, onde a princesa Tigrinha é amiga do Peter. Ela é muito corajosa e também adora aventuras. Eles também encontram as sereias, que são lindas, mas um pouco invejosas da Wendy, porque, elas têm uma queda pelo Peter. Mas o mais legal é quando todos brincam juntos, correndo pela floresta, voando, se escondendo nas árvores. Parece um sonho para as crianças. Só que a paz dura pouco. O Gancho consegue descobrir onde fica o esconderijo secreto dos meninos perdidos. Ele elabora um plano malvado: sequestrar a Wendy, os irmãos dela e os meninos perdidos para atrair o Peter até uma armadilha. Gancho e seus piratas invadem o esconderijo e capturam todo mundo. Só o Peter consegue escapar, mas ele nem sabe ainda o que aconteceu. A Tinker Bell, que é muito leal ao Peter, mesmo quando fica com ciúmes da Wendy, descobre o plano do Gancho e vai correndo avisar o Peter. Só que aqui tem um detalhe. O Gancho é muito esperto e também tenta enganar a Tinker Bell, fingindo ser bonzinho para conseguir informações sobre o Peter. No final, ela percebe a armadilha e decide ajudar o Peter com tudo que pode. O clímax dessa parte é quando o Peter descobre que seus amigos estão presos no navio pirata do Gancho. É aí que ele percebe que precisa agir rápido para salvar todo mundo. Mas claro, o Peter nunca deixa de ser brincalhão e cheio de truques. Ele começa a bolar um plano ousado para enfrentar os piratas, voar até o navio e virar o jogo. Depois de descobrir que o Gancho sequestrou a Wendy, os irmãos dela e os meninos perdidos, o Peter decide que não vai deixar isso barato. Ele está determinado a resgatar todo mundo e acabar de vez com as maldades do Capitão Gancho. Só que, claro, o Gancho não é bobo e já está esperando o Peter. Ele planejou tudo para que, assim que o Peter aparecesse, ele fosse pego de surpresa. Enquanto isso, no navio pirata, a Wendy tenta manter a calma. Ela cuida dos meninos perdidos, que estão com medo, e tenta animar os irmãos. O Gancho, todo convencido, dá um ultimato para eles. Ou eles aceitam ser piratas e se juntam à tripulação dele, ou vão andar na prancha e cair no mar. É assustador, mas a Wendy, corajosa como sempre, diz que eles nunca vão desistir. Enquanto o Gancho faz o maior discurso de vilão, o Peter e a Tinker Bell chegam de mansinho. O Peter é esperto e decide usar a surpresa como sua arma. Ele voa até o navio, se esconde nas sombras e começa a causar confusão. Primeiro, ele solta todos os prisioneiros. Depois, ele e os meninos perdidos começam a lutar contra os piratas. É uma batalha cheia de ação, com espadas cruzando, piratas tropeçando e o Peter rindo na cara do Gancho. O Gancho, claro, fica furioso. Ele pega sua espada e desafia o Peter para um duelo. E olha, que duelo! Os dois começam uma luta incrível, cheia de piruetas e movimentos rápidos. O Peter, que sempre está confiante, usa sua habilidade de voar para escapar dos ataques do Gancho e provocá-lo ainda mais. "Você nunca vai me pegar, Gancho!" swinga, enquanto faz umas manobras impressionantes no ar. Mas o Gancho não desiste. Ele usa de truques e tenta pegar o Peter de surpresa. Só que no final, o Peter é mais rápido e esperto. Ele consegue desarmar o Gancho e encurralá-lo na beirada do navio. O Gancho, desesperado, olha para o mar e escuta um som que o deixa apavorado. Tic-tac, tic-tac. É o crocodilo. Lembra dele? O mesmo que comeu a mão do Gancho e agora está louco para devorar o resto. O Gancho entra em pânico, perde o equilíbrio e cai no mar, direto na boca do crocodilo. É claro que não mostram o que acontece exatamente, mas dá para imaginar que o Gancho teve o maior susto da vida dele. E assim, o maior inimigo do Peter Pan é derrotado. Com o Gancho fora do caminho, o Peter, a Wendy, os irmãos e os meninos perdidos comemoram a vitória. Eles estão livres, os piratas fugiram e agora a Terra do Nunca está em paz novamente. Mas aí vem um momento mais calminho e a Wendy percebe que, por mais incrível que a Terra do Nunca seja, ela sente falta de casa. Ela e os irmãos decidem que é hora de voltar para Londres e para a vida deles. O Peter, claro, fica triste, mas ele entende. Ele leva a Wendy, o João e o Miguel de volta para casa, voando pelo céu estrelado. Quando chegam na casa dos Darling, eles veem que os pais das crianças estão super preocupados, esperando por eles. É um reencontro cheio de emoção, com abraços e sorrisos. Antes de ir embora, o Peter faz uma promessa para a Wendy. Ele vai voltar de vez em quando para visitá-la, e ela sempre será especial para ele. E então, com a Tinker Bell ao lado, ele volta para a Terra do Nunca, onde as aventuras nunca acabam.
E assim termina a história de Peter Pan. É um final feliz, cheio de magia e aquela sensação de que, mesmo crescendo, sempre podemos guardar um pedacinho da infância no coração. Afinal, todo mundo tem uma terra do nunca dentro de si, não é? Peter sempre se achou um garoto comum como os outros. Ele só possuía uma imaginação fértil e acreditava que um mundo de conto de fadas, chamado Terra do Nunca, realmente existia. Mas até aquele momento tudo não passava de fábulas contadas nos livros de história para ele, até que um dia ele recebe a visita de uma fada que vem para buscá-lo e levá-lo de volta para a Terra do Nunca. A Terra do Nunca corre grande perigo nas mãos do seu arqui-inimigo, o Capitão Gancho, que está prestes a encontrar o esconderijo dos meninos perdidos. Peter agora precisa lembrar que faz parte da Terra do Nunca e que possui poderes mágicos para voar, a fim de cumprir uma profecia antiga que dizia que o libertador da Terra do Nunca seria um garoto com o poder de voar. Acompanhe a mágica jornada de Peter Pan à frente dos meninos perdidos contra o poderoso Capitão Gancho. Um divertido combate que vai emocionar o seu coração e te divertir ao mesmo tempo. Tudo começa numa noite tranquila na casa da família Darling, lá em Londres. A Wendy, que é a mais velha, adora contar histórias mágicas para os irmãos mais novos, o João e o Miguel. Eles amam ouvir essas aventuras sobre piratas, fadas e um lugar chamado Terra do Nunca. Só que eles não imaginam que a Terra do Nunca é real. Agora, deixa eu te falar sobre o Peter Pan. Ele é um garoto que nunca quis crescer. Nunca mesmo. Ele vive na Terra do Nunca, onde ninguém precisa virar adulto. E todo dia é uma nova aventura. Só que o Peter adora espiar as histórias que a Wendy conta lá na casa dela. Ele entra escondido pela janela para ouvir, sempre junto com sua melhor amiga, a fada Tinker Bell, ou Sininho, como você preferir. Só que numa dessas visitas, Peter acaba esquecendo a sombra dele lá no quarto da Wendy. E aí começa o verdadeiro rolo. Quando ele volta para pegar a sombra, Wendy acorda e fica super surpresa. Imagina só, um garoto voador bem ali no quarto dela. Peter, todo orgulhoso, explica que ele é de um lugar incrível onde ninguém precisa crescer e onde as aventuras nunca acabam. E sabe o que ele faz? Ele convida a Wendy e os irmãos para irem com ele até a Terra do Nunca. Mas espera aí, como eles vão chegar lá? Ah, aí é que entra a mágica. Peter ensina eles a voar. É isso mesmo, voar. Primeiro, ele joga um pouco de pó mágico da Tinker Bell neles, porque sem isso não dá, né? Depois ele fala que é só pensar em coisas felizes. Parece fácil, mas na verdade é pura emoção. Então, com um pouco de prática, Wendy, João e Miguel começam a levantar do chão, flutuando pelo quarto. Eles estão prontos para a viagem da vida deles. Então, lá vão eles, voando pela cidade, passando por cima de telhados, cruzando as estrelas. E olha, esse momento é mágico de verdade. Eles atravessam o céu até chegar na Terra do Nunca, onde tudo é diferente. Lá, não existem regras de adultos, mas existem piratas, sereias e até tribos. Assim que o Peter Pan e os irmãos Darling chegam na Terra do Nunca, já dá pra ver que esse lugar é incrível. Tem florestas enormes, montanhas, sereias nos lagos e, claro, os meninos perdidos, que são como a turma do Peter. Eles são garotos que, assim como ele, nunca cresceram e vivem juntos se metendo em aventuras. Wendy, João e Miguel logo ficam fascinados com tudo isso. E a Wendy já começa a se sentir meio como uma mãezona para os meninos perdidos. Ela cuida deles, conta histórias e traz um jeitinho mais calmo para o grupo. Mas, calma lá, nem tudo é tão tranquilo assim. Porque sabe quem também vive na Terra do Nunca? O Capitão Gancho, o maior inimigo do Peter Pan. O Gancho é um pirata mau, mas mau de verdade, e ele odeia o Peter. Sabe por quê? Porque numa briga antiga o Peter cortou a mão dele e jogou no mar. Aí um crocodilo gigante, que faz tic-tac porque engoliu um relógio, comeu a mão do Gancho e agora quer devorar ele inteiro. Desde então, o Capitão Gancho não tem paz, e o som de um relógio faz ele surtar de medo. Gancho e os piratas estão sempre bolando planos para pegar o Peter e os meninos perdidos. Eles navegam no navio deles, que é bem assustador, cheio de canhões e velas rasgadas, procurando a turma do Peter pela ilha. E não pense que o Peter deixa barato. Ele adora irritar o Gancho e aprontar com os piratas. O Peter é cheio de confiança e acha que sempre vai ganhar, o que deixa o Gancho mais furioso ainda.
Enquanto isso, o Peter mostra a Terra do Nunca para Wendy, João e Miguel. Eles visitam a tribo dos índios, onde a princesa Tigrinha é amiga do Peter. Ela é muito corajosa e também adora aventuras. Eles também encontram as sereias, que são lindas, mas um pouco invejosas da Wendy, porque, elas têm uma queda pelo Peter. Mas o mais legal é quando todos brincam juntos, correndo pela floresta, voando, se escondendo nas árvores. Parece um sonho para as crianças. Só que a paz dura pouco. O Gancho consegue descobrir onde fica o esconderijo secreto dos meninos perdidos. Ele elabora um plano malvado: sequestrar a Wendy, os irmãos dela e os meninos perdidos para atrair o Peter até uma armadilha. Gancho e seus piratas invadem o esconderijo e capturam todo mundo. Só o Peter consegue escapar, mas ele nem sabe ainda o que aconteceu. A Tinker Bell, que é muito leal ao Peter, mesmo quando fica com ciúmes da Wendy, descobre o plano do Gancho e vai correndo avisar o Peter. Só que aqui tem um detalhe: o Gancho é muito esperto e também tenta enganar a Tinker Bell, fingindo ser bonzinho para conseguir informações sobre o Peter. No final, ela percebe a armadilha e decide ajudar o Peter com tudo que pode. O clímax dessa parte é quando o Peter descobre que seus amigos estão presos no navio pirata do Gancho. É aí que ele percebe que precisa agir rápido para salvar todo mundo. Mas claro, o Peter nunca deixa de ser brincalhão e cheio de truques. Ele começa a bolar um plano ousado para enfrentar os piratas, voar até o navio e virar o jogo. Depois de descobrir que o Gancho sequestrou a Wendy, os irmãos dela e os meninos perdidos, o Peter decide que não vai deixar isso barato. Ele está determinado a resgatar todo mundo e acabar de vez com as maldades do Capitão Gancho. Só que, claro, o Gancho não é bobo e já está esperando o Peter. Ele planejou tudo para que, assim que o Peter aparecesse, ele fosse pego de surpresa. Enquanto isso, no navio pirata, a Wendy tenta manter a calma. Ela cuida dos meninos perdidos, que estão com medo, e tenta animar os irmãos. O Gancho, todo convencido, dá um ultimato para eles. Ou eles aceitam ser piratas e se juntam à tripulação dele, ou vão andar na prancha e cair no mar. É assustador, mas a Wendy, corajosa como sempre, diz que eles nunca vão desistir. Enquanto o Gancho faz o maior discurso de vilão, o Peter e a Tinker Bell chegam de mansinho. O Peter é esperto e decide usar a surpresa como sua arma. Ele voa até o navio, se esconde nas sombras e começa a causar confusão. Primeiro, ele solta todos os prisioneiros. Depois, ele e os meninos perdidos começam a lutar contra os piratas. É uma batalha cheia de ação, com espadas cruzando, piratas tropeçando e o Peter rindo na cara do Gancho. O Gancho, claro, fica furioso. Ele pega sua espada e desafia o Peter para um duelo. E olha, que duelo! Os dois começam uma luta incrível, cheia de piruetas e movimentos rápidos. O Peter, que sempre está confiante, usa sua habilidade de voar para escapar dos ataques do Gancho e provocá-lo ainda mais. "Você nunca vai me pegar, Gancho!" swinga, enquanto faz umas manobras impressionantes no ar. Mas o Gancho não desiste. Ele usa de truques e tenta pegar o Peter de surpresa. Só que no final, o Peter é mais rápido e esperto. Ele consegue desarmar o Gancho e encurralá-lo na beirada do navio. O Gancho, desesperado, olha para o mar e escuta um som que o deixa apavorado. Tic-tac, tic-tac. É o crocodilo. Lembra dele? O mesmo que comeu a mão do Gancho e agora está louco para devorar o resto. O Gancho entra em pânico, perde o equilíbrio e cai no mar, direto na boca do crocodilo. É claro que não mostram o que acontece exatamente, mas dá para imaginar que o Gancho teve o maior susto da vida dele. E assim, o maior inimigo do Peter Pan é derrotado. Com o Gancho fora do caminho, o Peter, a Wendy, os irmãos e os meninos perdidos comemoram a vitória. Eles estão livres, os piratas fugiram e agora a Terra do Nunca está em paz novamente. Mas aí vem um momento mais calminho e a Wendy percebe que, por mais incrível que a Terra do Nunca seja, ela sente falta de casa. Ela e os irmãos decidem que é hora de voltar para Londres e para a vida deles. O Peter, claro, fica triste, mas ele entende. Ele leva a Wendy, o João e o Miguel de volta para casa, voando pelo céu estrelado. Quando chegam na casa dos Darling, eles veem que os pais das crianças estão super preocupados, esperando por eles. É um reencontro cheio de emoção, com abraços e sorrisos. Antes de ir embora, o Peter faz uma promessa para a Wendy. Ele vai voltar de vez em quando para visitá-la, e ela sempre será especial para ele. E então, com a Tinker Bell ao lado, ele volta para a Terra do Nunca, onde as aventuras nunca acabam.
E assim termina a história de Peter Pan. É um final feliz, cheio de magia e aquela sensação de que, mesmo crescendo, sempre podemos guardar um pedacinho da infância no coração. Afinal, todo mundo tem uma terra do nunca dentro de si, não é? Peter sempre se achou um garoto comum como os outros. Ele só possuía uma imaginação fértil e acreditava que um mundo de conto de fadas, chamado Terra do Nunca, realmente existia. Mas até aquele momento tudo não passava de fábulas contadas nos livros de história para ele, até que um dia ele recebe a visita de uma fada que vem para buscá-lo e levá-lo de volta para a Terra do Nunca. A Terra do Nunca corre grande perigo nas mãos do seu arqui-inimigo, o Capitão Gancho, que está prestes a encontrar o esconderijo dos meninos perdidos. Peter agora precisa lembrar que faz parte da Terra do Nunca e que possui poderes mágicos para voar, a fim de cumprir uma profecia antiga que dizia que o libertador da Terra do Nunca seria um garoto com o poder de voar. Acompanhe a mágica jornada de Peter Pan à frente dos meninos perdidos contra o poderoso Capitão Gancho. Um divertido combate que vai emocionar o seu coração e te divertir ao mesmo tempo. Tudo começa numa noite tranquila na casa da família Darling, lá em Londres. A Wendy, que é a mais velha, adora contar histórias mágicas para os irmãos mais novos, o João e o Miguel. Eles amam ouvir essas aventuras sobre piratas, fadas e um lugar chamado Terra do Nunca. Só que eles não imaginam que a Terra do Nunca é real. Agora, deixa eu te falar sobre o Peter Pan. Ele é um garoto que nunca quis crescer. Nunca mesmo. Ele vive na Terra do Nunca, onde ninguém precisa virar adulto. E todo dia é uma nova aventura. Só que o Peter adora espiar as histórias que a Wendy conta lá na casa dela. Ele entra escondido pela janela para ouvir, sempre junto com sua melhor amiga, a fada Tinker Bell, ou Sininho, como você preferir. Só que numa dessas visitas, Peter acaba esquecendo a sombra dele lá no quarto da Wendy. E aí começa o verdadeiro rolo. Quando ele volta para pegar a sombra, Wendy acorda e fica super surpresa. Imagina só, um garoto voador bem ali no quarto dela. Peter, todo orgulhoso, explica que ele é de um lugar incrível onde ninguém precisa crescer e onde as aventuras nunca acabam. E sabe o que ele faz? Ele convida a Wendy e os irmãos para irem com ele até a Terra do Nunca. Mas espera aí, como eles vão chegar lá? Ah, aí é que entra a mágica. Peter ensina eles a voar. É isso mesmo, voar. Primeiro, ele joga um pouco de pó mágico da Tinker Bell neles, porque sem isso não dá, né? Depois ele fala que é só pensar em coisas felizes. Parece fácil, mas na verdade é pura emoção. Então, com um pouco de prática, Wendy, João e Miguel começam a levantar do chão, flutuando pelo quarto. Eles estão prontos para a viagem da vida deles. Então, lá vão eles, voando pela cidade, passando por cima de telhados, cruzando as estrelas. E olha, esse momento é mágico de verdade. Eles atravessam o céu até chegar na Terra do Nunca, onde tudo é diferente. Lá, não existem regras de adultos, mas existem piratas, sereias e até tribos. Assim que o Peter Pan e os irmãos Darling chegam na Terra do Nunca, já dá pra ver que esse lugar é incrível. Tem florestas enormes, montanhas, sereias nos lagos e, claro, os meninos perdidos, que são como a turma do Peter. Eles são garotos que, assim como ele, nunca cresceram e vivem juntos se metendo em aventuras. Wendy, João e Miguel logo ficam fascinados com tudo isso. E a Wendy já começa a se sentir meio como uma mãezona para os meninos perdidos. Ela cuida deles, conta histórias e traz um jeitinho mais calmo para o grupo. Mas, calma lá, nem tudo é tão tranquilo assim. Porque sabe quem também vive na Terra do Nunca? O Capitão Gancho, o maior inimigo do Peter Pan. O Gancho é um pirata mau, mas mau de verdade, e ele odeia o Peter. Sabe por quê? Porque numa briga antiga o Peter cortou a mão dele e jogou no mar. Aí um crocodilo gigante, que faz tic-tac porque engoliu um relógio, comeu a mão do Gancho e agora quer devorar ele inteiro. Desde então, o Capitão Gancho não tem paz, e o som de um relógio faz ele surtar de medo. Gancho e os piratas estão sempre bolando planos para pegar o Peter e os meninos perdidos. Eles navegam no navio deles, que é bem assustador, cheio de canhões e velas rasgadas, procurando a turma do Peter pela ilha. E não pense que o Peter deixa barato. Ele adora irritar o Gancho e aprontar com os piratas. O Peter é cheio de confiança e acha que sempre vai ganhar, o que deixa o Gancho mais furioso ainda.
Enquanto isso, o Peter mostra a Terra do Nunca para Wendy, João e Miguel. Eles visitam a tribo dos índios, onde a princesa Tigrinha é amiga do Peter. Ela é muito corajosa e também adora aventuras. Eles também encontram as sereias, que são lindas, mas um pouco invejosas da Wendy, porque, elas têm uma queda pelo Peter. Mas o mais legal é quando todos brincam juntos, correndo pela floresta, voando, se escondendo nas árvores. Parece um sonho para as crianças. Só que a paz dura pouco. O Gancho consegue descobrir onde fica o esconderijo secreto dos meninos perdidos. Ele elabora um plano malvado: sequestrar a Wendy, os irmãos dela e os meninos perdidos para atrair o Peter até uma armadilha. Gancho e seus piratas invadem o esconderijo e capturam todo mundo. Só o Peter consegue escapar, mas ele nem sabe ainda o que aconteceu. A Tinker Bell, que é muito leal ao Peter, mesmo quando fica com ciúmes da Wendy, descobre o plano do Gancho e vai correndo avisar o Peter. Só que aqui tem um detalhe: o Gancho é muito esperto e também tenta enganar a Tinker Bell, fingindo ser bonzinho para conseguir informações sobre o Peter. No final, ela percebe a armadilha e decide ajudar o Peter com tudo que pode. O clímax dessa parte é quando o Peter descobre que seus amigos estão presos no navio pirata do Gancho. É aí que ele percebe que precisa agir rápido para salvar todo mundo. Mas claro, o Peter nunca deixa de ser brincalhão e cheio de truques. Ele começa a bolar um plano ousado para enfrentar os piratas, voar até o navio e virar o jogo. Depois de descobrir que o Gancho sequestrou a Wendy, os irmãos dela e os meninos perdidos, o Peter decide que não vai deixar isso barato. Ele está determinado a resgatar todo mundo e acabar de vez com as maldades do Capitão Gancho. Só que, claro, o Gancho não é bobo e já está esperando o Peter. Ele planejou tudo para que, assim que o Peter aparecesse, ele fosse pego de surpresa. Enquanto isso, no navio pirata, a Wendy tenta manter a calma. Ela cuida dos meninos perdidos, que estão com medo, e tenta animar os irmãos. O Gancho, todo convencido, dá um ultimato para eles. Ou eles aceitam ser piratas e se juntam à tripulação dele, ou vão andar na prancha e cair no mar. É assustador, mas a Wendy, corajosa como sempre, diz que eles nunca vão desistir. Enquanto o Gancho faz o maior discurso de vilão, o Peter e a Tinker Bell chegam de mansinho. O Peter é esperto e decide usar a surpresa como sua arma. Ele voa até o navio, se esconde nas sombras e começa a causar confusão. Primeiro, ele solta todos os prisioneiros. Depois, ele e os meninos perdidos começam a lutar contra os piratas. É uma batalha cheia de ação, com espadas cruzando, piratas tropeçando e o Peter rindo na cara do Gancho. O Gancho, claro, fica furioso. Ele pega sua espada e desafia o Peter para um duelo. E olha, que duelo! Os dois começam uma luta incrível, cheia de piruetas e movimentos rápidos. O Peter, que sempre está confiante, usa sua habilidade de voar para escapar dos ataques do Gancho e provocá-lo ainda mais. "Você nunca vai me pegar, Gancho!" swinga, enquanto faz umas manobras impressionantes no ar. Mas o Gancho não desiste. Ele usa de truques e tenta pegar o Peter de surpresa. Só que no final, o Peter é mais rápido e esperto. Ele consegue desarmar o Gancho e encurralá-lo na beirada do navio. O Gancho, desesperado, olha para o mar e escuta um som que o deixa apavorado. Tic-tac, tic-tac. É o crocodilo. Lembra dele? O mesmo que comeu a mão do Gancho e agora está louco para devorar o resto. O Gancho entra em pânico, perde o equilíbrio e cai no mar, direto na boca do crocodilo. É claro que não mostram o que acontece exatamente, mas dá para imaginar que o Gancho teve o maior susto da vida dele. E assim, o maior inimigo do Peter Pan é derrotado. Com o Gancho fora do caminho, o Peter, a Wendy, os irmãos e os meninos perdidos comemoram a vitória. Eles estão livres, os piratas fugiram e agora a Terra do Nunca está em paz novamente. Mas aí vem um momento mais calminho e a Wendy percebe que, por mais incrível que a Terra do Nunca seja, ela sente falta de casa. Ela e os irmãos decidem que é hora de voltar para Londres e para a vida deles. O Peter, claro, fica triste, mas ele entende. Ele leva a Wendy, o João e o Miguel de volta para casa, voando pelo céu estrelado. Quando chegam na casa dos Darling, eles veem que os pais das crianças estão super preocupados, esperando por eles. É um reencontro cheio de emoção, com abraços e sorrisos. Antes de ir embora, o Peter faz uma promessa para a Wendy. Ele vai voltar de vez em quando para visitá-la, e ela sempre será especial para ele. E então, com a Tinker Bell ao lado, ele volta para a Terra do Nunca, onde as aventuras nunca acabam.
E assim termina a história de Peter Pan. É um final feliz, cheio de magia e aquela sensação de que, mesmo crescendo, sempre podemos guardar um pedacinho da infância no coração. Afinal, todo mundo tem uma terra do nunca dentro de si, não é? Peter sempre se achou um garoto comum como os outros. Ele só possuía uma imaginação fértil e acreditava que um mundo de conto de fadas, chamado Terra do Nunca, realmente existia. Mas até aquele momento tudo não passava de fábulas contadas nos livros de história para ele, até que um dia ele recebe a visita de uma fada que vem para buscá-lo e levá-lo de volta para a Terra do Nunca. A Terra do Nunca corre grande perigo nas mãos do seu arqui-inimigo, o Capitão Gancho, que está prestes a encontrar o esconderijo dos meninos perdidos. Peter agora precisa lembrar que faz parte da Terra do Nunca e que possui poderes mágicos para voar, a fim de cumprir uma profecia antiga que dizia que o libertador da Terra do Nunca seria um garoto com o poder de voar. Acompanhe a mágica jornada de Peter Pan à frente dos meninos perdidos contra o poderoso Capitão Gancho. Um divertido combate que vai emocionar o seu coração e te divertir ao mesmo tempo. Tudo começa numa noite tranquila na casa da família Darling, lá em Londres. A Wendy, que é a mais velha, adora contar histórias mágicas para os irmãos mais novos, o João e o Miguel. Eles amam ouvir essas aventuras sobre piratas, fadas e um lugar chamado Terra do Nunca. Só que eles não imaginam que a Terra do Nunca é real. Agora, deixa eu te falar sobre o Peter Pan. Ele é um garoto que nunca quis crescer. Nunca mesmo. Ele vive na Terra do Nunca, onde ninguém precisa virar adulto. E todo dia é uma nova aventura. Só que o Peter adora espiar as histórias que a Wendy conta lá na casa dela. Ele entra escondido pela janela para ouvir, sempre junto com sua melhor amiga, a fada Tinker Bell, ou Sininho, como você preferir. Só que numa dessas visitas, Peter acaba esquecendo a sombra dele lá no quarto da Wendy. E aí começa o verdadeiro rolo. Quando ele volta para pegar a sombra, Wendy acorda e fica super surpresa. Imagina só, um garoto voador bem ali no quarto dela. Peter, todo orgulhoso, explica que ele é de um lugar incrível onde ninguém precisa crescer e onde as aventuras nunca acabam. E sabe o que ele faz? Ele convida a Wendy e os irmãos para irem com ele até a Terra do Nunca. Mas espera aí, como eles vão chegar lá? Ah, aí é que entra a mágica. Peter ensina eles a voar. É isso mesmo, voar. Primeiro, ele joga um pouco de pó mágico da Tinker Bell neles, porque sem isso não dá, né? Depois ele fala que é só pensar em coisas felizes. Parece fácil, mas na verdade é pura emoção. Então, com um pouco de prática, Wendy, João e Miguel começam a levantar do chão, flutuando pelo quarto. Eles estão prontos para a viagem da vida deles. Então, lá vão eles, voando pela cidade, passando por cima de telhados, cruzando as estrelas. E olha, esse momento é mágico de verdade. Eles atravessam o céu até chegar na Terra do Nunca, onde tudo é diferente. Lá, não existem regras de adultos, mas existem piratas, sereias e até tribos. Assim que o Peter Pan e os irmãos Darling chegam na Terra do Nunca, já dá pra ver que esse lugar é incrível. Tem florestas enormes, montanhas, sereias nos lagos e, claro, os meninos perdidos, que são como a turma do Peter. Eles são garotos que, assim como ele, nunca cresceram e vivem juntos se metendo em aventuras. Wendy, João e Miguel logo ficam fascinados com tudo isso. E a Wendy já começa a se sentir meio como uma mãezona para os meninos perdidos. Ela cuida deles, conta histórias e traz um jeitinho mais calmo para o grupo. Mas, calma lá, nem tudo é tão tranquilo assim. Porque sabe quem também vive na Terra do Nunca? O Capitão Gancho, o maior inimigo do Peter Pan. O Gancho é um pirata mau, mas mau de verdade, e ele odeia o Peter. Sabe por quê? Porque numa briga antiga o Peter cortou a mão dele e jogou no mar. Aí um crocodilo gigante, que faz tic-tac porque engoliu um relógio, comeu a mão do Gancho e agora quer devorar ele inteiro. Desde então, o Capitão Gancho não tem paz, e o som de um relógio faz ele surtar de medo. Gancho e os piratas estão sempre bolando planos para pegar o Peter e os meninos perdidos. Eles navegam no navio deles, que é bem assustador, cheio de canhões e velas rasgadas, procurando a turma do Peter pela ilha. E não pense que o Peter deixa barato. Ele adora irritar o Gancho e aprontar com os piratas. O Peter é cheio de confiança e acha que sempre vai ganhar, o que deixa o Gancho mais furioso ainda.
Enquanto isso, o Peter mostra a Terra do Nunca para Wendy, João e Miguel. Eles visitam a tribo dos índios, onde a princesa Tigrinha é amiga do Peter. Ela é muito corajosa e também adora aventuras. Eles também encontram as sereias, que são lindas, mas um pouco invejosas da Wendy, porque, elas têm uma queda pelo Peter. Mas o mais legal é quando todos brincam juntos, correndo pela floresta, voando, se escondendo nas árvores. Parece um sonho para as crianças. Só que a paz dura pouco. O Gancho consegue descobrir onde fica o esconderijo secreto dos meninos perdidos. Ele elabora um plano malvado: sequestrar a Wendy, os irmãos dela e os meninos perdidos para atrair o Peter até uma armadilha. Gancho e seus piratas invadem o esconderijo e capturam todo mundo. Só o Peter consegue escapar, mas ele nem sabe ainda o que aconteceu. A Tinkerbell, que é muito leal ao Peter, mesmo quando fica com ciúmes da Wendy, descobre o plano do Gancho e vai correndo avisar o Peter. Só que aqui tem um detalhe. O Gancho é muito esperto e também tenta enganar a Tinkerbell, fingindo ser bonzinho para conseguir informações sobre o Peter. No final, ela percebe a armadilha e decide ajudar o Peter com tudo que pode. O clímax dessa parte é quando o Peter descobre que seus amigos estão presos no navio pirata do Gancho. É aí que ele percebe que precisa agir rápido para salvar todo mundo. Mas claro, o Peter nunca deixa de ser brincalhão e cheio de truques. Ele começa a bolar um plano ousado para enfrentar os piratas, voar até o navio e virar o jogo. Depois de descobrir que o Gancho sequestrou a Wendy, os irmãos dela e os meninos perdidos, o Peter decide que não vai deixar isso barato. Ele está determinado a resgatar todo mundo e acabar de vez com as maldades do Capitão Gancho. Só que, claro, o Gancho não é bobo e já está esperando o Peter. Ele planejou tudo para que, assim que o Peter aparecesse, ele fosse pego de surpresa. Enquanto isso, no navio pirata, a Wendy tenta manter a calma. Ela cuida dos meninos perdidos, que estão com medo, e tenta animar os irmãos. O Gancho, todo convencido, dá um ultimato para eles. Ou eles aceitam ser piratas e se juntam à tripulação dele, ou vão andar na prancha e cair no mar. É assustador, mas a Wendy, corajosa como sempre, diz que eles nunca vão desistir. Enquanto o Gancho faz o maior discurso de vilão, o Peter e a Tinkerbell chegam de mansinho. O Peter é esperto e decide usar a surpresa como sua arma. Ele voa até o navio, se esconde nas sombras e começa a causar confusão. Primeiro, ele solta todos os prisioneiros. Depois, ele e os meninos perdidos começam a lutar contra os piratas. É uma batalha cheia de ação, com espadas cruzando, piratas tropeçando e o Peter rindo na cara do Gancho. O Gancho, claro, fica furioso. Ele pega sua espada e desafia o Peter para um duelo. E olha, que duelo! Os dois começam uma luta incrível, cheia de piruetas e movimentos rápidos. O Peter, que sempre está confiante, usa sua habilidade de voar para escapar dos ataques do Gancho e provocá-lo ainda mais. "Você nunca vai me pegar, Gancho!" swinga, enquanto faz umas manobras impressionantes no ar. Mas o Gancho não desiste. Ele usa de truques e tenta pegar o Peter de surpresa. Só que no final, o Peter é mais rápido e esperto. Ele consegue desarmar o Gancho e encurralá-lo na beirada do navio. O Gancho, desesperado, olha para o mar e escuta um som que o deixa apavorado. Tic-tac, tic-tac. É o crocodilo. Lembra dele? O mesmo que comeu a mão do Gancho e agora está louco para devorar o resto. O Gancho entra em pânico, perde o equilíbrio e cai no mar, direto na boca do crocodilo. É claro que não mostram o que acontece exatamente, mas dá para imaginar que o Gancho teve o maior susto da vida dele. E assim, o maior inimigo do Peter Pan é derrotado. Com o Gancho fora do caminho, o Peter, a Wendy, os irmãos e os meninos perdidos comemoram a vitória. Eles estão livres, os piratas fugiram e agora a Terra do Nunca está em paz novamente. Mas aí vem um momento mais calminho e a Wendy percebe que, por mais incrível que a Terra do Nunca seja, ela sente falta de casa. Ela e os irmãos decidem que é hora de voltar para Londres e para a vida deles. O Peter, claro, fica triste, mas ele entende. Ele leva a Wendy, o João e o Miguel de volta para casa, voando pelo céu estrelado. Quando chegam na casa dos Darling, eles veem que os pais das crianças estão super preocupados, esperando por eles. É um reencontro cheio de emoção, com abraços e sorrisos. Antes de ir embora, o Peter faz uma promessa para a Wendy. Ele vai voltar de vez em quando para visitá-la, e ela sempre será especial para ele. E então, com a Tinkerbell ao lado, ele volta para a Terra do Nunca, onde as aventuras nunca acabam.
E assim termina a história de Peter Pan. É um final feliz, cheio de magia e aquela sensação de que, mesmo crescendo, sempre podemos guardar um pedacinho da infância no coração. Afinal, todo mundo tem uma terra do nunca dentro de si, não é? Peter sempre se achou um garoto comum como os outros. Ele só possuía uma imaginação fértil e acreditava que um mundo de conto de fadas, chamado Terra do Nunca, realmente existia. Mas até aquele momento tudo não passava de fábulas contadas nos livros de história para ele, até que um dia ele recebe a visita de uma fada que vem para buscá-lo e levá-lo de volta para a Terra do Nunca. A Terra do Nunca corre grande perigo nas mãos do seu arqui-inimigo, o Capitão Gancho, que está prestes a encontrar o esconderijo dos meninos perdidos. Peter agora precisa lembrar que faz parte da Terra do Nunca e que possui poderes mágicos para voar, a fim de cumprir uma profecia antiga que dizia que o libertador da Terra do Nunca seria um garoto com o poder de voar. Acompanhe a mágica jornada de Peter Pan à frente dos meninos perdidos contra o poderoso Capitão Gancho. Um divertido combate que vai emocionar o seu coração e te divertir ao mesmo tempo. Tudo começa numa noite tranquila na casa da família Darling, lá em Londres. A Wendy, que é a mais velha, adora contar histórias mágicas para os irmãos mais novos, o João e o Miguel. Eles amam ouvir essas aventuras sobre piratas, fadas e um lugar chamado Terra do Nunca. Só que eles não imaginam que a Terra do Nunca é real. Agora, deixa eu te falar sobre o Peter Pan. Ele é um garoto que nunca quis crescer. Nunca mesmo. Ele vive na Terra do Nunca, onde ninguém precisa virar adulto. E todo dia é uma nova aventura. Só que o Peter adora espiar as histórias que a Wendy conta lá na casa dela. Ele entra escondido pela janela para ouvir, sempre junto com sua melhor amiga, a fada Tinker Bell, ou Sininho, como você preferir. Só que numa dessas visitas, Peter acaba esquecendo a sombra dele lá no quarto da Wendy. E aí começa o verdadeiro rolo. Quando ele volta para pegar a sombra, Wendy acorda e fica super surpresa. Imagina só, um garoto voador bem ali no quarto dela. Peter, todo orgulhoso, explica que ele é de um lugar incrível onde ninguém precisa crescer e onde as aventuras nunca acabam. E sabe o que ele faz? Ele convida a Wendy e os irmãos para irem com ele até a Terra do Nunca. Mas espera aí, como eles vão chegar lá? Ah, aí é que entra a mágica. Peter ensina eles a voar. É isso mesmo, voar. Primeiro, ele joga um pouco de pó mágico da Tinker Bell neles, porque sem isso não dá, né? Depois ele fala que é só pensar em coisas felizes. Parece fácil, mas na verdade é pura emoção. Então, com um pouco de prática, Wendy, João e Miguel começam a levantar do chão, flutuando pelo quarto. Eles estão prontos para a viagem da vida deles. Então, lá vão eles, voando pela cidade, passando por cima de telhados, cruzando as estrelas. E olha, esse momento é mágico de verdade. Eles atravessam o céu até chegar na Terra do Nunca, onde tudo é diferente. Lá, não existem regras de adultos, mas existem piratas, sereias e até tribos. Assim que o Peter Pan e os irmãos Darling chegam na Terra do Nunca, já dá pra ver que esse lugar é incrível. Tem florestas enormes, montanhas, sereias nos lagos e, claro, os meninos perdidos, que são como a turma do Peter. Eles são garotos que, assim como ele, nunca cresceram e vivem juntos se metendo em aventuras. Wendy, João e Miguel logo ficam fascinados com tudo isso. E a Wendy já começa a se sentir meio como uma mãezona para os meninos perdidos. Ela cuida deles, conta histórias e traz um jeitinho mais calmo para o grupo. Mas, calma lá, nem tudo é tão tranquilo assim. Porque sabe quem também vive na Terra do Nunca? O Capitão Gancho, o maior inimigo do Peter Pan. O Gancho é um pirata mau, mas mau de verdade, e ele odeia o Peter. Sabe por quê? Porque numa briga antiga o Peter cortou a mão dele e jogou no mar. Aí um crocodilo gigante, que faz tic-tac porque engoliu um relógio, comeu a mão do Gancho e agora quer devorar ele inteiro. Desde então, o Capitão Gancho não tem paz, e o som de um relógio faz ele surtar de medo. Gancho e os piratas estão sempre bolando planos para pegar o Peter e os meninos perdidos. Eles navegam no navio deles, que é bem assustador, cheio de canhões e velas rasgadas, procurando a turma do Peter pela ilha. E não pense que o Peter deixa barato. Ele adora irritar o Gancho e aprontar com os piratas. O Peter é cheio de confiança e acha que sempre vai ganhar, o que deixa o Gancho mais furioso ainda.
Enquanto isso, o Peter mostra a Terra do Nunca para Wendy, João e Miguel. Eles visitam a tribo dos índios, onde a princesa Tigrinha é amiga do Peter. Ela é muito corajosa e também adora aventuras. Eles também encontram as sereias, que são lindas, mas um pouco invejosas da Wendy, porque, elas têm uma queda pelo Peter. Mas o mais legal é quando todos brincam juntos, correndo pela floresta, voando, se escondendo nas árvores. Parece um sonho para as crianças. Só que a paz dura pouco. O Gancho consegue descobrir onde fica o esconderijo secreto dos meninos perdidos. Ele elabora um plano malvado: sequestrar a Wendy, os irmãos dela e os meninos perdidos para atrair o Peter até uma armadilha. Gancho e seus piratas invadem o esconderijo e capturam todo mundo. Só o Peter consegue escapar, mas ele nem sabe ainda o que aconteceu. A Tinkerbell, que é muito leal ao Peter, mesmo quando fica com ciúmes da Wendy, descobre o plano do Gancho e vai correndo avisar o Peter. Só que aqui tem um detalhe: o Gancho é muito esperto e também tenta enganar a Tinkerbell, fingindo ser bonzinho para conseguir informações sobre o Peter. No final, ela percebe a armadilha e decide ajudar o Peter com tudo que pode. O clímax dessa parte é quando o Peter descobre que seus amigos estão presos no navio pirata do Gancho. É aí que ele percebe que precisa agir rápido para salvar todo mundo. Mas claro, o Peter nunca deixa de ser brincalhão e cheio de truques. Ele começa a bolar um plano ousado para enfrentar os piratas, voar até o navio e virar o jogo. Depois de descobrir que o Gancho sequestrou a Wendy, os irmãos dela e os meninos perdidos, o Peter decide que não vai deixar isso barato. Ele está determinado a resgatar todo mundo e acabar de vez com as maldades do Capitão Gancho. Só que, claro, o Gancho não é bobo e já está esperando o Peter. Ele planejou tudo para que, assim que o Peter aparecesse, ele fosse pego de surpresa. Enquanto isso, no navio pirata, a Wendy tenta manter a calma. Ela cuida dos meninos perdidos, que estão com medo, e tenta animar os irmãos. O Gancho, todo convencido, dá um ultimato para eles. Ou eles aceitam ser piratas e se juntam à tripulação dele, ou vão andar na prancha e cair no mar. É assustador, mas a Wendy, corajosa como sempre, diz que eles nunca vão desistir. Enquanto o Gancho faz o maior discurso de vilão, o Peter e a Tinkerbell chegam de mansinho. O Peter é esperto e decide usar a surpresa como sua arma. Ele voa até o navio, se esconde nas sombras e começa a causar confusão. Primeiro, ele solta todos os prisioneiros. Depois, ele e os meninos perdidos começam a lutar contra os piratas. É uma batalha cheia de ação, com espadas cruzando, piratas tropeçando e o Peter rindo na cara do Gancho. O Gancho, claro, fica furioso. Ele pega sua espada e desafia o Peter para um duelo. E olha, que duelo! Os dois começam uma luta incrível, cheia de piruetas e movimentos rápidos. O Peter, que sempre está confiante, usa sua habilidade de voar para escapar dos ataques do Gancho e provocá-lo ainda mais. "Você nunca vai me pegar, Gancho!" Swinga, enquanto faz umas manobras impressionantes no ar. Mas o Gancho não desiste. Ele usa de truques e tenta pegar o Peter de surpresa. Só que no final, o Peter é mais rápido e esperto. Ele consegue desarmar o Gancho e encurralá-lo na beirada do navio. O Gancho, desesperado, olha para o mar e escuta um som que o deixa apavorado. Tic-tac, tic-tac. É o crocodilo. Lembra dele? O mesmo que comeu a mão do Gancho e agora está louco para devorar o resto. O Gancho entra em pânico, perde o equilíbrio e cai no mar, direto na boca do crocodilo. É claro que não mostram o que acontece exatamente, mas dá para imaginar que o Gancho teve o maior susto da vida dele. E assim, o maior inimigo do Peter Pan é derrotado. Com o Gancho fora do caminho, o Peter, a Wendy, os irmãos e os meninos perdidos comemoram a vitória. Eles estão livres, os piratas fugiram e agora a Terra do Nunca está em paz novamente. Mas aí vem um momento mais calminho e a Wendy percebe que, por mais incrível que a Terra do Nunca seja, ela sente falta de casa. Ela e os irmãos decidem que é hora de voltar para Londres e para a vida deles. O Peter, claro, fica triste, mas ele entende. Ele leva a Wendy, o João e o Miguel de volta para casa, voando pelo céu estrelado. Quando chegam na casa dos Darling, eles veem que os pais das crianças estão super preocupados, esperando por eles. É um reencontro cheio de emoção, com abraços e sorrisos. Antes de ir embora, o Peter faz uma promessa para a Wendy. Ele vai voltar de vez em quando para visitá-la, e ela sempre será especial para ele. E então, com a Tinkerbell ao lado, ele volta para a Terra do Nunca, onde as aventuras nunca acabam.
E assim termina a história de Peter Pan. É um final feliz, cheio de magia e aquela sensação de que, mesmo crescendo, sempre podemos guardar um pedacinho da infância no coração. Afinal, todo mundo tem uma terra do nunca dentro de si, não é? Peter sempre se achou um garoto comum como os outros. Ele só possuía uma imaginação fértil e acreditava que um mundo de conto de fadas, chamado Terra do Nunca, realmente existia. Mas até aquele momento tudo não passava de fábulas contadas nos livros de história para ele, até que um dia ele recebe a visita de uma fada que vem para buscá-lo e levá-lo de volta para a Terra do Nunca. A Terra do Nunca corre grande perigo nas mãos do seu arqui-inimigo, o Capitão Gancho, que está prestes a encontrar o esconderijo dos meninos perdidos. Peter agora precisa lembrar que faz parte da Terra do Nunca e que possui poderes mágicos para voar, a fim de cumprir uma profecia antiga que dizia que o libertador da Terra do Nunca seria um garoto com o poder de voar. Acompanhe a mágica jornada de Peter Pan à frente dos meninos perdidos contra o poderoso Capitão Gancho. Um divertido combate que vai emocionar o seu coração e te divertir ao mesmo tempo. Tudo começa numa noite tranquila na casa da família Darling, lá em Londres. A Wendy, que é a mais velha, adora contar histórias mágicas para os irmãos mais novos, o João e o Miguel. Eles amam ouvir essas aventuras sobre piratas, fadas e um lugar chamado Terra do Nunca. Só que eles não imaginam que a Terra do Nunca é real. Agora, deixa eu te falar sobre o Peter Pan. Ele é um garoto que nunca quis crescer. Nunca mesmo. Ele vive na Terra do Nunca, onde ninguém precisa virar adulto. E todo dia é uma nova aventura. Só que o Peter adora espiar as histórias que a Wendy conta lá na casa dela. Ele entra escondido pela janela para ouvir, sempre junto com sua melhor amiga, a fada Tinker Bell, ou Sininho, como você preferir. Só que numa dessas visitas, Peter acaba esquecendo a sombra dele lá no quarto da Wendy. E aí começa o verdadeiro rolo. Quando ele volta para pegar a sombra, Wendy acorda e fica super surpresa. Imagina só, um garoto voador bem ali no quarto dela. Peter, todo orgulhoso, explica que ele é de um lugar incrível onde ninguém precisa crescer e onde as aventuras nunca acabam. E sabe o que ele faz? Ele convida a Wendy e os irmãos para irem com ele até a Terra do Nunca. Mas espera aí, como eles vão chegar lá? Ah, aí é que entra a mágica. Peter ensina eles a voar. É isso mesmo, voar. Primeiro, ele joga um pouco de pó mágico da Tinker Bell neles, porque sem isso não dá, né? Depois ele fala que é só pensar em coisas felizes. Parece fácil, mas na verdade é pura emoção. Então, com um pouco de prática, Wendy, João e Miguel começam a levantar do chão, flutuando pelo quarto. Eles estão prontos para a viagem da vida deles. Então, lá vão eles, voando pela cidade, passando por cima de telhados, cruzando as estrelas. E olha, esse momento é mágico de verdade. Eles atravessam o céu até chegar na Terra do Nunca, onde tudo é diferente. Lá, não existem regras de adultos, mas existem piratas, sereias e até tribos. Assim que o Peter Pan e os irmãos Darling chegam na Terra do Nunca, já dá pra ver que esse lugar é incrível. Tem florestas enormes, montanhas, sereias nos lagos e, claro, os meninos perdidos, que são como a turma do Peter. Eles são garotos que, assim como ele, nunca cresceram e vivem juntos se metendo em aventuras. Wendy, João e Miguel logo ficam fascinados com tudo isso. E a Wendy já começa a se sentir meio como uma mãezona para os meninos perdidos. Ela cuida deles, conta histórias e traz um jeitinho mais calmo para o grupo. Mas, calma lá, nem tudo é tão tranquilo assim. Porque sabe quem também vive na Terra do Nunca? O Capitão Gancho, o maior inimigo do Peter Pan. O Gancho é um pirata mau, mas mau de verdade, e ele odeia o Peter. Sabe por quê? Porque numa briga antiga o Peter cortou a mão dele e jogou no mar. Aí um crocodilo gigante, que faz tic-tac porque engoliu um relógio, comeu a mão do Gancho e agora quer devorar ele inteiro. Desde então, o Capitão Gancho não tem paz, e o som de um relógio faz ele surtar de medo. Gancho e os piratas estão sempre bolando planos para pegar o Peter e os meninos perdidos. Eles navegam no navio deles, que é bem assustador, cheio de canhões e velas rasgadas, procurando a turma do Peter pela ilha. E não pense que o Peter deixa barato. Ele adora irritar o Gancho e aprontar com os piratas. O Peter é cheio de confiança e acha que sempre vai ganhar, o que deixa o Gancho mais furioso ainda.
Enquanto isso, o Peter mostra a Terra do Nunca para Wendy, João e Miguel. Eles visitam a tribo dos índios, onde a princesa Tigrinha é amiga do Peter. Ela é muito corajosa e também adora aventuras. Eles também encontram as sereias, que são lindas, mas um pouco invejosas da Wendy, porque, elas têm uma queda pelo Peter. Mas o mais legal é quando todos brincam juntos, correndo pela floresta, voando, se escondendo nas árvores. Parece um sonho para as crianças. Só que a paz dura pouco. O Gancho consegue descobrir onde fica o esconderijo secreto dos meninos perdidos. Ele elabora um plano malvado: sequestrar a Wendy, os irmãos dela e os meninos perdidos para atrair o Peter até uma armadilha. Gancho e seus piratas invadem o esconderijo e capturam todo mundo. Só o Peter consegue escapar, mas ele nem sabe ainda o que aconteceu. A Tinker Bell, que é muito leal ao Peter, mesmo quando fica com ciúmes da Wendy, descobre o plano do Gancho e vai correndo avisar o Peter. Só que aqui tem um detalhe: o Gancho é muito esperto e também tenta enganar a Tinker Bell, fingindo ser bonzinho para conseguir informações sobre o Peter. No final, ela percebe a armadilha e decide ajudar o Peter com tudo que pode. O clímax dessa parte é quando o Peter descobre que seus amigos estão presos no navio pirata do Gancho. É aí que ele percebe que precisa agir rápido para salvar todo mundo. Mas claro, o Peter nunca deixa de ser brincalhão e cheio de truques. Ele começa a bolar um plano ousado para enfrentar os piratas, voar até o navio e virar o jogo. Depois de descobrir que o Gancho sequestrou a Wendy, os irmãos dela e os meninos perdidos, o Peter decide que não vai deixar isso barato. Ele está determinado a resgatar todo mundo e acabar de vez com as maldades do Capitão Gancho. Só que, claro, o Gancho não é bobo e já está esperando o Peter. Ele planejou tudo para que, assim que o Peter aparecesse, ele fosse pego de surpresa. Enquanto isso, no navio pirata, a Wendy tenta manter a calma. Ela cuida dos meninos perdidos, que estão com medo, e tenta animar os irmãos. O Gancho, todo convencido, dá um ultimato para eles. Ou eles aceitam ser piratas e se juntam à tripulação dele, ou vão andar na prancha e cair no mar. É assustador, mas a Wendy, corajosa como sempre, diz que eles nunca vão desistir. Enquanto o Gancho faz o maior discurso de vilão, o Peter e a Tinker Bell chegam de mansinho. O Peter é esperto e decide usar a surpresa como sua arma. Ele voa até o navio, se esconde nas sombras e começa a causar confusão. Primeiro, ele solta todos os prisioneiros. Depois, ele e os meninos perdidos começam a lutar contra os piratas. É uma batalha cheia de ação, com espadas cruzando, piratas tropeçando e o Peter rindo na cara do Gancho. O Gancho, claro, fica furioso. Ele pega sua espada e desafia o Peter para um duelo. E olha, que duelo! Os dois começam uma luta incrível, cheia de piruetas e movimentos rápidos. O Peter, que sempre está confiante, usa sua habilidade de voar para escapar dos ataques do Gancho e provocá-lo ainda mais. "Você nunca vai me pegar, Gancho!" swinga, enquanto faz umas manobras impressionantes no ar. Mas o Gancho não desiste. Ele usa de truques e tenta pegar o Peter de surpresa. Só que no final, o Peter é mais rápido e esperto. Ele consegue desarmar o Gancho e encurralá-lo na beirada do navio. O Gancho, desesperado, olha para o mar e escuta um som que o deixa apavorado. Tic-tac, tic-tac. É o crocodilo. Lembra dele? O mesmo que comeu a mão do Gancho e agora está louco para devorar o resto. O Gancho entra em pânico, perde o equilíbrio e cai no mar, direto na boca do crocodilo. É claro que não mostram o que acontece exatamente, mas dá para imaginar que o Gancho teve o maior susto da vida dele. E assim, o maior inimigo do Peter Pan é derrotado. Com o Gancho fora do caminho, o Peter, a Wendy, os irmãos e os meninos perdidos comemoram a vitória. Eles estão livres, os piratas fugiram e agora a Terra do Nunca está em paz novamente. Mas aí vem um momento mais calminho e a Wendy percebe que, por mais incrível que a Terra do Nunca seja, ela sente falta de casa. Ela e os irmãos decidem que é hora de voltar para Londres e para a vida deles. O Peter, claro, fica triste, mas ele entende. Ele leva a Wendy, o João e o Miguel de volta para casa, voando pelo céu estrelado. Quando chegam na casa dos Darling, eles veem que os pais das crianças estão super preocupados, esperando por eles. É um reencontro cheio de emoção, com abraços e sorrisos. Antes de ir embora, o Peter faz uma promessa para a Wendy. Ele vai voltar de vez em quando para visitá-la, e ela sempre será especial para ele. E então, com a Tinker Bell ao lado, ele volta para a Terra do Nunca, onde as aventuras nunca acabam.
E assim termina a história de Peter Pan. É um final feliz, cheio de magia e aquela sensação de que, mesmo crescendo, sempre podemos guardar um pedacinho da infância no coração. Afinal, todo mundo tem uma terra do nunca dentro de si, não é? Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.